Olá pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Corra lá, pegue seu material, se acomode aí no seu cantinho e vamos começar a nossa aula de hoje. Mas se prepare aí que nós vamos fazer uma releitura. Vamos ler novamente um textinho que foi lido em uma aula anterior, tá certo? Eu vou ler daqui e vocês vão acompanhando a história daí. Mas não se esqueçam, depois nós vamos fazer revisão de um assuntinho que a gente viu em uma aula anterior, tá certo? Então vamos lá. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos, pareciam duas azeitonas pretas, brilhantes. Os cabelos eram enrolados e bem negros. A pele parecia o quê? A pele era escura e lustrosa, que nem a pele da pantera negra em dia de chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fitas coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com os olhos vermelhos e focinho, nervoso. Ele sempre tremelicava. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele já tinha visto. E ele sempre pensava, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda como ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina. Chegou lá, perguntou: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina, ela não sabia o porquê, mas ela inventou uma historinha para o danadinho do coelhinho. Deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio a chuva. Veio a chuva e lavou todo aquele pretume. E ele foi branco de novo. Mas ele não se contentou. Voltou lá na casa da menina e perguntou novamente: menina bonita do laço de fita, como é que você faz para ser assim tão pretinha? Qual é o teu segredo? Ela foi lá e inventou mais uma vez, porque ela não sabia. Deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenina. O coelho saiu correndo, foi para casa e tomou café. Tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite inteira fazendo xixi. Ficou pretinho? Não ficou. Não ficou nada de preto. E ele foi lá novamente. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser assim tão pretinha? A menina inventou de novo. Deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que ele conseguia era fazer muito cocôzinho preto e redondo, feito a jabuticaba. Mas não ficou nada de preto, né? Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser assim tão pretinha? A menina, que não sabia, já ia inventando outra história. Ia inventar uma história de feijoada. Isso mesmo. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda, risonha, resolveu se meter na história e disse:
Isso aí são artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, né? Viu que quem estava falando a verdade era a mamãe da menina. Ela deveria estar falando a verdade, porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes mais tortos, mais longes. E se ele queria ter uma filhinha preta, bem pretinha, ele tinha era que procurar uma coelhinha preta para casar. E não foi difícil, nem precisou procurar muito. Logo ele encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelhinho branco uma gracinha. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes. Que coelho, quando desarma ter filho, não para mais. Tinha coelho de todas as cores, branco, branco com preto, preto com branco. E tinha até uma coelhinha bem pretinha. E já sabe, né? Virou a filhada da tal menina bonita do laço de fita, que morava na casa ao lado do coelhinho. E quando a coelhinha saía com a sua fita colorida no pescoço, sempre encontrava alguém no caminho que perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser assim, tão pretinha? E ela respondia: conselhos da mãe da minha madrinha, menina bonita do laço de fita. Gostaram da história? Gostaram de recordá-la? Gostaram mesmo? E por que a menina ela era pretinha? Porque ela tinha herdado a genética da avó muito bem. E o coelhinho descobriu isso logo ou só depois de fazer muita atrapalhada inventada pela menina? Só depois de fazer muita atrapalhada inventada pela menina. Isso mesmo. Mas quando ele descobriu qual era a verdade, ele ficou triste ou ele ficou contente porque agora ele já sabia como era que ele faria para ter uma coelhinha, uma filhinha coelhinha bem pretinha? Ele ficou contente, não foi? Ele não ficou com raiva da menina por ela ter inventado tanta história. Ele também não ficou brigando com ninguém. Simplesmente ele foi procurar o jeito dele encontrar uma coelhinha para ele poder casar e ter os filhotes da forma que ele queria. Ter uma coelhinha bem pretinha, bonita, bonita como a menina do laço de fita. Agora vamos aqui ao nosso quadro? Então vamos lá. Eu tenho aqui no quadro a palavrinha que pertence ao texto que eu li para vocês. É a palavra coelho. Ó, qual foi o tipo de letrinha que eu utilizei para escrever a palavra coelho? Letra cursiva, muito bem. Eu usei letra cursiva para escrever a palavrinha coelho. Mas se eu quisesse e escrevesse assim: que tipo de letrinha é essa? Bastão, muito bem. Letra cursiva, letra bastão. Agora, quantas letrinhas são usadas para formar a palavrinha coelho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas são usadas para formar a palavra coelho. Quais são essas letrinhas? C, L, H são consoantes. O e E são vogais. O O aparece 2 vezes, aqui e ao final da palavrinha. Então, a palavra coelho é composta pelas consoantes C, L e H e das vogais O e E, certo?
Vamos agora revisar assuntos que nós vimos em aula anterior. Vamos lá? Então, preste bastante atenção. Vamos começar falando sobre histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas também são conhecidas como HQ, tá certo? H, isso mesmo, letrinha H e o que? HQ. Por que são escritos conhecidos como HQ? É a sigla para histórias em quadrinhos, certo? Mas nós temos também os mangás. Os mangás são as histórias em quadrinhos japonesas, que também são muito conhecidas aqui no Brasil. Então, as histórias em quadrinhos japonesas, elas recebem o nome de mangá. Isso mesmo. Já as brasileiras são HQs, histórias em quadrinhos. E foram muito difundidas essas histórias através da história do Homem-Aranha, do Superman. A Turma da Mônica tem várias historinhas. Então, a maioria desses filmes famosos que a gente vê na TV, do Homem-Aranha, Superman, todos eles partiram de uma história em quadrinhos. Se você for procurar, eles vão estar lá, escritos lá em histórias em quadrinhos. Então, esses filmes, eles não existem apenas nas telinhas da TV, do cinema, mas eles estão também em forma de histórias em quadrinhos, para vocês verem como esse gênero é tão importante, como ele aguça a leitura dos jovens e dos adultos que cresceram sendo essa geração HQ. Mas as HQs, elas não são escritas de qualquer forma. Ela tem todo um sequenciamento, uma regrinha. Os balões, por exemplo, cada um tem a sua funcionalidade. Este daqui, vocês estão lembrados? É o balãozinho da dúvida. Ó. Já este daqui, quando ele aparece, é que tem o personagem gritando, falando alto, certo? É o do grito. Esse daqui, ó, é o da fala. As falas dos personagens são escritas dentro desse balãozinho. Este daqui é o do pensamento. Estão lembrados? Agora esse que é todo pontilhado, ele serve para quê? É o balão de quê? Ah, muito bem. É o balão do cochicho. Quando eles estão cochichando, é escrita a fala dentro desse balão. Já esse daqui demonstra admiração. Esse daqui, quem lembra para que é? Fala simultânea, isso mesmo. Quando vários personagens falam a mesma coisa, falam uma coisa ao mesmo tempo. Este daqui, fácil, fácil. Quem é? É o da ideia. Muito bem. Este é o balãozinho da ideia. Já esse daqui, ó, quem lembra o que é? São as onomatopeias, isso mesmo. São aqueles utilizados para representar os sons. Exemplo, pof. Ó, pof. É o barulho. Barulho de algo caindo, pode ser, tá certo? Esse daqui, bum. Barulho como se fosse de uma explosão, de uma bomba. Então, essas palavrinhas aqui, elas representam os sons. Já que a gente não pode ouvir o som como se a gente estivesse vendo a historinha lá no cinema, na televisão, em casa, eles são representados dessas formas, através das onomatopeias, que é como são chamadas essas figurinhas aqui de linguagem, tá certo? Essas palavrinhas que são usadas para expressar os sons. Gostaram de recordar essa? Gostaram mesmo? Então, agora que vocês recordaram essa, nós vamos revisar aqui o uso de duas letrinhas. Isso mesmo. A letra E e a letra O.
Mas eu vou revisar elas quando? Quando é que eu utilizo essas letrinhas? E agora, como é que eu vou saber? A letra E e a letra O, às vezes, lá no final das palavrinhas, elas soam com um som diferente. E vocês sabem por que as letras E e O no final das palavras às vezes soam diferente? Não sabem? Ah, é culpa de uma sílabazinha das sílabas chamadas de átona e sílabas chamadas de tônicas. Ou seja, as átonas são as sílabas fracas e as tônicas são as sílabas fortes. Ou seja, a letra E, ela pode ter o som de I quando ela está no finalzinho das palavras. E a letra O pode ter o som de U quando a sílaba for átona, forte. Forte. Ó. Quando a sílaba for forte, ela pode ter o sonzinho de I e ele pode ter o sonzinho de U. Então, em final de palavras, a letra E pode ter o som de I e a letra O pode ter o som de U em final de palavras onde a sílaba é forte, ou seja, átona, certo? Já a letrinha E e O vão ter os seus respectivos sonzinhos, ou seja, vai ser E e vai ser O. Quando aliás, desculpem aqui, vamos fazer essa troquinha aqui. Ela vai ter o som de I e ele vai ter o som de U quando a sílaba for átona, não é isso? Átona é fraca. Já ela vai ter o som realmente do E e realmente do O quando a sílaba for tônica, ou seja, forte. Vamos corrigir nas nossas anotações? Então, vamos lá. Em final de palavras, a letrinha E e a letrinha O podem ter outro som. E, som de I, O, som de U, tá certo? Por que isso? Porque a sílaba final, ela é átona, ou seja, fraca, certo? Então, vai ter realmente o som do E e o O quando essa sílaba for forte. Vamos ver um exemplo? Aqui, ó, palavrinha café. Palavrinha café. Sílabas forte, café. O E soou com som de E. Por quê? Porque a sílaba é forte. Agora a palavrinha estudo. Estudo. O O soou com o som de U. Por quê? Porque a sílaba mais forte é esta daqui. Em café, a sílaba forte é essa. Em estudo, a sílaba forte é essa. Ou seja, a última sílaba aqui, ela foi forte. Então, o E permaneceu com o som de E. Já que, quando a sílaba final é fraca, que foi o caso de estudo, o O perdeu o som dele e teve o som de U quando a gente foi pronunciar. Ó, estudo.
Vamos só recapitular aqui para tirar a confusãozinha da nossa mente e ver exatamente como se dá isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. O E e o O. Isso aí, você já sabe, né? Quais são as duas letrinhas. Quando a gente vai pronunciá-las, em algumas palavrinhas, a gente não fala no final da palavra, quando eles aparecem, E ou U. Geralmente a gente troca, não é? Por I. A gente troca por U. Deve. Aumento. E isso ocorre por quê? Porque a última sílaba dessas palavrinhas é fraca, ou seja, é átona. Quando eles permanecem realmente com o som de E e com o som de O, é porque a sílabazinha ela é tônica, ou seja, ela é forte, certo? Para vocês recordarem aí o que nós vimos na aula de hoje, eu quero que vocês respondam o exercício da página 230 e 231, tá certo? Página 230 e página 231. E não se esqueçam de sílaba fraca, vai ter som de I, vai ter som de U. Sílaba forte, no final da palavra, o E e o O permanece com os sonzinhos deles. No encontro virtual de hoje, encerrando por aqui, mas eu aguardo vocês nos próximos, tá certo? Beijos virtuais, beijos, tchau!